Vamos à matéria de História, páginas 110 e 111. Vamos à matéria de História, páginas 110 e 111, os primeiros habitantes do Brasil. Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil em 22 de abril de 1500. A partir da chegada dos portugueses ao Brasil, deu-se início à colonização. Os primeiros habitantes da nossa terra foram os indígenas. A primeira matéria-prima extraída das nossas terras brasileiras foi o pau-brasil. Do pau-brasil, a gente sabe que se tira uma tinta vermelha para tingir os tecidos. Esse pau-brasil era levado para a Europa e lá ele era vendido. Era levado para a Europa e lá nas terras europeias esse produto da nossa terra brasileira era vendido, ou seja, comercializado. Os portugueses, para sobreviver nas terras brasileiras, eles adotaram elementos da cultura indígena, como, por exemplo, na locomoção, eles utilizavam a canoa, que é um meio de transporte indígena. Eles utilizavam para navegar nos rios. Os portugueses, eles passaram a se locomover aqui no Brasil nesse meio de transporte, que é o meio de transporte indígena, que é a canoa. Com relação à caça e à pesca, os portugueses aprenderam com os indígenas a manusear os instrumentos como arco e flecha. Eles aprenderam a manusear os instrumentos como arco e flecha e também o tacape. Para caçar e pescar, eles aprenderam a manusear o tacape e também o arco e flecha. Eles passaram a usar os utensílios como cesto de palha e potes de barro. Eles passaram a utilizar os utensílios como cesto de palha e o pote de barro, tá bom? Em relação à alimentação, os portugueses passaram a consumir a mandioca, o milho e o feijão. Com relação à alimentação, os portugueses passaram a consumir a mandioca, o milho e o feijão, além de aprenderem também a como cultivar esses alimentos. E tudo isso eles aprenderam com os indígenas, porque era uma forma deles se adaptarem, deles conseguirem sobreviver nas terras brasileiras. Eles também passaram a morar em casas feitas de madeira e taipa de pilão. Eles passaram também a morar em casas de madeira ou feitas de taipa de pilão. Como eu já falei para vocês, dessa forma, adotando elementos da cultura indígena, ficou mais fácil para os portugueses sobreviverem aqui nas terras brasileiras. Todos esses elementos facilitaram muito a estadia dos portugueses aqui nas terras brasileiras. Pessoal, quando a tia Júcia está manuseando os objetos que ela constrói para ilustrar as aulas, ela também está explicando a atividade da página 111, viu? Tia Júcia, além de estar manuseando os objetos, mostrando para vocês, ela está explicando a atividade da página 111. Então, é bom prestar bastante atenção, para quando vocês forem responder, estarem lembrando de tudo que a tia Júcia falou e facilitar o trabalho de vocês na hora de responder as atividades, tá bom? Por exemplo, aqui na página 110, nós vamos aqui observar, fazer uma leitura de imagem, já pensando aqui na quinta questão. Vamos fazer uma leitura de imagem, já pensando aqui na quinta questão. Nós estamos vendo o cotidiano, dos indígenas, o cotidiano de uma aldeia indígena.
Temos aqui, eles estão manuseando esse alimento, né, que é a mandioca. Eles estão manuseando esse alimento que é a mandioca. Eles estão, de fato, fazendo que alimento, hein? Eles estão fazendo que alimento, pessoal? Isso, muito bem. Eles estão fazendo a farinha. Eles estão fazendo a farinha da mandioca. Prestem atenção. Eles estão cozinhando fora ou dentro de casa? Eles estão cozinhando fora ou dentro de casa? Muito bem. Eles estão fazendo aqui o alimento deles fora. Eles não fazem dentro, né, das suas casas. Eles fazem os alimentos fora ali na aldeia. Essa imagem vem nos informar que o alimento, a base do alimento dos indígenas é a mandioca. Não que eles só comam a farinha, gente, eles comem outros alimentos, mas o alimento principal é a farinha da mandioca. E é muito interessante porque eles cozinham, eles fazem o alimento deles fora da casa, né? Eles não fazem dentro de casa, eles fazem fora da casa deles. Já aqui na sexta questão, ele está dizendo, está perguntando por que os portugueses adotaram os costumes indígenas. Tia já deixou bem claro na explicação dela por que os portugueses, né, adotaram os costumes indígenas. Você lembra? Se você não lembrar, volta um pouquinho o vídeo, aí você vai encontrar a resposta. E pedindo para vocês citarem os exemplos. E a tia Júcia até construiu aqui os exemplos, né? Aqui a tia Júcia até fez aqui, trouxe algumas coisas que eu tenho também na minha casa, como exemplo, né, das coisas que os portugueses, né, adotaram dos indígenas. Atitude para a vida dessa página, né, é perguntar. Perguntem, sempre que tiverem dúvidas, pode estar perguntando, tá bom? A tia Júcia vai ficar aguardando a sua pergunta, tá bom? E ela vai ter o maior prazer de tirar a sua dúvida, viu? Mas pergunta, gente, pergunta porque é muito bom, né, para o conhecimento, para que você enriqueça o seu conhecimento. Até a próxima aula de história.